Você acha que está seguro dentro de casa, trancado entre paredes e portas fechadas? A noite, porém, tem o poder de revelar aquilo que preferimos esquecer. Vozes que não vêm de lugar nenhum, passos que ecoam no vazio, presenças que ninguém explica. Se continuar, não diga que não avisei. Este é o proibido assistir à noite. No coração de uma cidade pequena, cercada por colinas silenciosas e ruas estreitas, existe um cemitério antigo onde o tempo parece ter parado. As cruzes de ferro enferrujado se inclinam como se estivessem cansadas de sustentar os nomes que o esquecimento já apagou. As árvores altas e retorcidas formam um teto de sombras que impede a luz de penetrar completamente. E é ali, entre túmulos de pedra e túneis de silêncio, que mora a lenda mais temida do lugar. O túmulo diante do qual até o coveiro reza antes de passar. Durante o dia, o cemitério é apenas um campo sagrado, cuidado por mãos experientes e acostumadas à presença constante da morte. Mas à noite ele muda. O vento perde a direção, os grilos se calam e o som das pás ecoa como preces murmuradas. Há décadas, os moradores afirmam que aquele único túmulo, o mais antigo, o mais isolado, carrega algo que nem mesmo o tempo teve coragem de apagar. Ninguém sabe ao certo quem foi enterrado ali. A lápide não traz nome, apenas um número corroído e uma cruz quebrada, como se o próprio mármore tivesse se recusado a guardar a memória do morto. O coveiro atual, um homem de fé e poucas palavras, aprendeu o ofício ainda jovem. Trabalhou em dezenas de sepultamentos, enfrentou tempestades, enterrou conhecidos e estranhos. Mas há um hábito que ele jamais abandonou. Todas as vezes em que precisa cruzar o portão do cemitério durante a madrugada para cuidar das covas ou verificar os túmulos, ele faz o sinal da cruz e murmura uma oração curta, sempre que passa diante daquela sepultura. Quando perguntado o motivo, responde apenas: nem tudo que está enterrado está em paz. A lenda começou como sussurro e cresceu como praga. Alguns dizem que o túmulo guarda o corpo de um homem amaldiçoado, um assassino que morreu blasfemando dentro da igreja. Outros acreditam que lá está alguém que foi enterrado vivo, condenado por crimes que não cometeu. Há ainda quem jure que sob aquela pedra não há corpo algum, apenas o vazio, o espaço reservado para quem ousa desafiar o sagrado. Ao longo dos anos, curiosos tentaram desmentir a história. Nenhum deles permaneceu o mesmo. Um perdeu a voz, outro desapareceu. O mais jovem, segundo contam, enlouqueceu e repete até hoje uma única frase, olhando fixamente para o chão. Ele ainda está acordado. Nesta história, você vai conhecer o que realmente acontece quando alguém tenta atravessar aquele cemitério à noite sem rezar. Vai descobrir o que o coveiro viu, o que o fez jurar que nunca mais trabalharia após o pôr do sol, e o motivo pelo qual ninguém ousa sequer pronunciar o número gravado naquela lápide. Durante o dia, o cemitério parecia apenas mais um espaço esquecido. As flores murchas se misturavam ao pó, e os pássaros pousavam sobre as lápides como se o lugar fosse apenas um descanso qualquer. Mas quando o sol se punha, o ambiente mudava de forma quase imperceptível. O ar ficava mais espesso, o cheiro de terra molhada se tornava forte demais e o silêncio ganhava peso. Era como se o próprio cemitério respirasse, inspirando quando o vento passava entre as covas e expirando quando o mundo ao redor mergulhava na quietude da noite. As ruas de pedra do lado de fora terminavam abruptamente no portão de ferro, um arco enferrujado que rangia sempre que alguém o abria. Ninguém atravessava aquele portão depois das 9, nem os curiosos, nem os bêbados, nem os corajosos. As famílias mais antigas diziam que o cemitério tinha vontade própria e que à noite ele escolhia quem podia entrar e quem deveria permanecer fora. O coveiro, chamado Antônio, era o único que se atrevia a caminhar entre as covas durante a madrugada. Para ele, a morte era rotina. Trabalhava ali há 25 anos, conhecia cada túmulo, cada história, cada sombra. E ainda assim, havia um ponto que ele jamais cruzava. Um espaço entre duas sepulturas, próximo à parede dos fundos, onde o mato crescia de forma descontrolada.
Era ali que ficava o túmulo que ninguém tocava, o mesmo diante do qual até Antônio rezava antes de seguir adiante. Muitos estranhos vinham de fora, tentando desmentir a lenda. Queriam provar que não havia nada de sobrenatural, apenas superstições de gente simples. O coveiro observava de longe. Sabia que todos os que tentavam desafiar o lugar voltavam diferentes. Alguns retornavam em silêncio absoluto, com o olhar perdido. Outros deixavam o portão correndo e jamais voltavam. Nenhum deles teve coragem de descrever o que viu. Naquela cidade, o cemitério não era apenas um campo de descanso. Era um limite entre o que o homem entende e o que ele finge ignorar. E o silêncio que pairava ali não era a ausência de som, mas presença de algo invisível. Algo que observava, esperava e se movia debaixo da terra. Antônio era um homem de poucas palavras, mas de fé firme. Começava cada manhã acendendo uma vela na pequena capela ao lado do portão e terminava o dia com o terço nas mãos, sentado diante da sepultura de sua esposa. O ofício de coveiro não o assustava. Ele dizia que a morte era apenas mais uma forma de serviço e que seu dever era garantir o descanso dos outros, mesmo que o próprio descanso nunca viesse para ele. Mas havia algo em sua rotina que ninguém compreendia completamente. Todas as noites, ao fazer a última ronda, Antônio parava diante de um túmulo em particular, o mais antigo do cemitério, o único que jamais recebeu flores. Ali, ele retirava o chapéu, baixava a cabeça e rezava em silêncio. Nunca por muito tempo, nunca com as mãos tremendo, apenas o suficiente para, segundo ele, lembrar quem manda aqui em cima. Quando um padre recém-chegado à paróquia o questionou sobre aquele hábito, Antônio respondeu sem hesitar: "Promessa antiga, padre. Coisa feita quando eu era jovem. Se não rezar, ele chama." O padre riu, achando que fosse superstição de um homem simples. Mas Antônio não sorriu. "Nem tudo que é superstição começa como mentira", disse, antes de seguir com sua pá sobre o ombro. Os moradores mais velhos sabiam que o coveiro escondia algo. Comentavam que, décadas antes, ele havia testemunhado um enterro que jamais deveria ter acontecido. Falam que naquela noite o caixão foi baixado às pressas, sem bênção, sem padre, sem cruz. Apenas o som de preces sussurradas e o tilintar de correntes sendo enterradas junto. Antônio era jovem demais para entender, mas velho o suficiente para guardar o medo. Desde então, jurou a si mesmo que jamais deixaria de rezar diante daquele túmulo. O túmulo de número 237. Ninguém sabia o que ele vira de fato, mas todos notavam o cuidado com que se mantinha afastado. Certa vez, um ajudante novo riu da lenda e perguntou se o coveiro tinha medo do morto. Antônio respondeu calmamente: "Não, rapaz. Tenho medo é do que ainda não morreu." O túmulo 237 ficava em uma parte afastada do cemitério, onde o terreno começava a descer levemente e o solo era mais úmido. As raízes das árvores se entrelaçavam entre as covas, formando um emaranhado de sombras que se moviam conforme o vento. Diferente das outras sepulturas, o 237 não tinha nome nem datas, apenas uma pedra escurecida pelo tempo, marcada por rachaduras que pareciam veias petrificadas. No topo, uma cruz torta feita de ferro oxidado. A lenda dizia que aquele túmulo não existia nos primeiros registros da paróquia. Foi incluído à mão, anos depois, com caligrafia trêmula e sem identificação. Segundo os mais velhos, ninguém viu o enterro acontecer. A sepultura simplesmente apareceu. Quando questionado sobre isso, o antigo padre da cidade teria respondido apenas: "Há enterros que o próprio céu não aprova, e por isso o nome é apagado." Com o tempo, o túmulo se tornou um marco de superstição. Funcionários antigos contavam que o solo ali nunca secava completamente, mesmo nos verões mais quentes, e às vezes, durante a madrugada, uma névoa fina se erguia sobre ele, enquanto o restante do cemitério permanecia limpo. Era um fenômeno que ninguém sabia explicar, mas todos evitavam presenciar. O número 237 começou a carregar um peso próprio. As pessoas se recusavam a enterramentos próximos,
Coveiros que trabalharam antes de Antônio afirmavam ouvir batidas sutis debaixo da terra, como se algo quisesse sair. Um deles chegou a afirmar que, em certa noite, viu uma das correntes do portão se mover sozinha, arrastando-se até o túmulo e parando diante dele como se fosse devolvida. A história cresceu e se espalhou entre as gerações. Para uns, o 237 era a morada de um pecador que amaldiçoara o padre antes de morrer. Para outros, era o repouso de um inocente enterrado à força, cujo espírito jamais aceitou o próprio destino. Mas havia um detalhe que unia todas as versões. Em cada relato, o morto não descansava. Apenas esperava. Antônio, com o rosto marcado pelo tempo, dizia que o túmulo 237 não era apenas um pedaço de terra, era um aviso. E sempre que alguém zombava da lenda, ele repetia a mesma frase com o olhar fixo no chão. O que dorme ali só fica quieto, porque tem quem reze por ele. O primeiro homem a desafiar a lenda do túmulo 237 foi um forasteiro, um pedreiro chamado Osvaldo, que veio de outra cidade para fazer reformas na capela do cemitério. Era um homem alto, risonho, conhecido por zombar de tudo o que envolvesse superstição. Logo no primeiro dia, ao ouvir os moradores comentarem sobre o túmulo que nem o coveiro tocava, ele riu alto, batendo no peito e dizendo que não havia morto capaz de assustar um homem vivo. Naquela noite, depois de algumas cervejas na venda local, Osvaldo decidiu provar seu ponto. Pegou uma lanterna, pulou o muro do cemitério e foi direto até a parte mais baixa, onde o vento cortava mais frio e o cheiro de umidade era intenso. A lua cheia o guiava, e o som das folhas secas sob os pés parecia mais alto do que deveria. Ele encontrou o túmulo sem dificuldade. Era o único completamente coberto por musgo. Riu, cuspiu no chão e disse em voz alta: "Se é verdade que tem coisa viva aí, então que me mostre agora." Minutos se passaram sem nada acontecer. O homem gargalhou, zombando da cidade e do medo dos outros. Mas ao se virar para ir embora, ouviu um som baixo atrás de si. Um estalo metálico, como corrente se arrastando. Parou, virou novamente o rosto e viu que a cruz de ferro sobre a lápide estava agora inclinada, como se alguém a tivesse empurrado. Jurou ter visto o ferro tremer. Na manhã seguinte, o coveiro encontrou a lanterna caída diante do túmulo. Osvaldo estava a poucos metros dali, ajoelhado, as mãos unidas em oração, o rosto voltado para o chão. Seus olhos estavam abertos e no rosto havia uma expressão de súplica, mas nenhuma marca de violência. O médico atestou infarto fulminante. Antônio, ao ver a cena, apenas disse: "Ele não rezou antes de passar." Desde então, ninguém mais ousou chegar perto do 237 depois do pôr do sol. A cidade, que antes ria da lenda, passou a evitá-la. E o túmulo, agora envolto em um novo tipo de silêncio, parecia respirar um pouco mais forte cada vez que alguém o mencionava. Depois da morte de Osvaldo, o cemitério nunca mais foi o mesmo. O silêncio, que antes era apenas o som natural da morte, começou a ter um tom diferente. Era um silêncio que parecia escutar. Os vigias noturnos contratados pela prefeitura começaram a relatar fenômenos estranhos, sempre nas madrugadas de lua crescente. Um deles, um rapaz chamado Elias, jurava ouvir murmúrios vindos da terra, como se alguém rezasse sob o solo. No começo, acharam que era imaginação, mas os relatos se repetiam e todos descreviam o mesmo som, uma oração abafada, em tom rouco, que começava fraca e ficava mais alta à medida que a pessoa se aproximava do túmulo 237. Elias contou que tentou identificar as palavras, mas que elas soavam em um idioma que não conhecia. Não era português, nem latim. Era algo gutural, como se a voz fosse antiga demais para pertencer a alguém de agora. Outro funcionário, José Raimundo, dizia ouvir risadas, curtas, secas, quase infantis, seguidas de um som de respiração profunda. Ele tentou gravar com um gravador de fita cassete, mas o aparelho sempre falhava quando apontado para aquela direção. Quando reproduzia a fita, só se ouvia um zumbido baixo, intercalado por ruídos semelhantes a batimentos de coração. Certa noite, Antônio também escutou. Estava de plantão.
e, como sempre, fez sua ronda com a lanterna e o terço no bolso. Quando passou diante do túmulo, ouviu nitidamente um sussurro que não era vento. A voz parecia emergir do próprio chão, repetindo seu nome. Ele congelou, o coração batendo forte. Rezou rápido, de cabeça baixa, e seguiu em frente sem olhar para trás. Depois daquela noite, nunca mais se aproximou sem antes benzer o local de longe. As vozes não eram constantes. Vinham em intervalos imprevisíveis, como se obedecessem a um ciclo próprio, independente do tempo humano. Algumas pessoas diziam que eram ecos de preces antigas, de enterros mal feitos. Outras acreditavam que o que falava debaixo da terra não pedia oração, mas companhia. E talvez fosse por isso que até o coveiro, ao ouvir aquelas vozes, rezava não apenas pelos mortos, mas por si mesmo. No cemitério, era costume deixar velas acesas sobre os túmulos em dias de finados ou aniversários de morte. Mas diante do túmulo 237, algo estranho começou a acontecer. Mesmo sem ninguém colocar nada ali, velas apareciam acesas durante as noites mais frias. Não eram velas comuns. A cera era grossa, amarelada, e o pavio queimava com uma chama azulada, pequena, mas firme, que resistia ao vento e à chuva. Antônio tentou apagar uma delas certa vez. Aproximou-se cauteloso, o corpo tenso, e soprou com força. A chama piscou, mas não se apagou. Tentou com os dedos e sentiu um calor estranho que não queimava, mas gelava. Foi embora sem entender, prometendo nunca mais repetir o gesto. Na manhã seguinte, ao voltar, encontrou a mesma vela no mesmo lugar, intacta, como se nada tivesse acontecido. Os moradores começaram a comentar. Uns diziam que eram brincadeiras de jovens tentando assustar o coveiro. Outros juravam que a luz vinha de dentro do túmulo e que as velas eram apenas manifestações de uma energia que o lugar guardava. Certa noite, um rapaz curioso resolveu testar. Ficou escondido entre as árvores, esperando ver quem acendia as velas. Às 2 da manhã, quando o vento soprava mais frio, ele viu a chama se acender sozinha, lentamente, sem mãos humanas por perto. O rapaz correu e nunca mais voltou. Antônio passou a evitar o 237 durante a noite. Cuidava das outras sepulturas, mas deixava aquele espaço em paz. Ainda assim, notava as luzes azuis se multiplicando, às vezes formando uma fileira até o portão dos fundos, como se alguém deixasse um caminho marcado. Algumas delas se apagavam de repente, e ele dizia que isso acontecia sempre quando algum visitante novo entrava no cemitério, como se a presença de estranhos perturbasse o que estava sendo velado. Com o tempo, as velas viraram símbolo do medo. Quando a luz azul aparecia, os vizinhos fechavam janelas e trancavam portas. Ninguém queria saber quem ou o que precisava de tanta claridade naquele ponto esquecido da terra. O cemitério, antes lugar de respeito, tornara-se território de vigília. E toda vez que a chama azul tremulava, Antônio sabia. Alguém, ou algo, ainda estava acordado debaixo da terra. O padre Maurílio chegou à paróquia em 1979, recém-saído do seminário. Era jovem, racional, e acreditava que a fé precisava ser fortalecida pela razão. Quando ouviu os moradores falarem do túmulo 237 e do medo que até o coveiro sentia, decidiu que era seu dever acabar com a superstição. Onde há oração, não há trevas, dizia. Numa manhã de domingo, depois da missa, anunciou que abençoaria o cemitério inteiro, inclusive o túmulo proibido. Antônio tentou dissuadi-lo, explicando que aquilo não era só crendice, mas respeito a algo que ninguém entendia. O padre sorriu confiante e respondeu: "Respeito é para os vivos, não para as lendas." Às 6 da tarde, com o sol se pondo atrás das colinas, ele entrou no cemitério levando apenas uma cruz de madeira e um frasco de água benta. O coveiro o acompanhou até a metade do caminho e parou, dizendo que dali não passava. Maurílio seguiu sozinho. As pessoas que moravam perto contaram que, naquela noite, o sino da capela tocou sem ninguém estar por perto. O som era grave, arrastado, como se o vento o forçasse. O padre só retornou 1 hora depois, pálido, suando, com o olhar distante. Não disse nada,
guardou a cruz e trancou-se na igreja. No dia seguinte, Antônio o encontrou sentado no banco da frente, com o terço na mão e os lábios murmurando palavras que não eram orações conhecidas. Durante semanas, o padre evitou celebrar missas. Disse apenas que havia sentido algo antigo demais naquele túmulo, uma presença que não se intimidava com bênçãos. A água benta que carregava, contou depois, havia escurecido dentro do frasco, como se tivesse apodrecido. Nunca mais se aproximou do cemitério. Os fiéis começaram a notar mudanças nele. Esquecia palavras simples, trocava passagens da Bíblia, olhava fixamente para cantos vazios da igreja. Um dia, durante a homilia, interrompeu o sermão e disse com voz baixa: "O que está enterrado ali não aceita perdão, e quem tenta oferecê-lo corre o risco de perder o próprio." Poucos meses depois, Padre Maurílio foi transferido sem aviso. A igreja não explicou o motivo, mas o coveiro sabia. No fundo, compreendeu que até os homens de fé têm limites, e que o túmulo 237 era um desses lugares onde o sagrado não vence. Alguns anos após a visita do padre, uma nova presença começou a rondar o cemitério. Moradores próximos afirmavam ver, quase sempre nas madrugadas de sexta-feira, uma mulher vestida de preto caminhando lentamente entre os túmulos. Era alta, magra, e seu rosto ficava sempre coberto por um véu escuro que balançava com o vento. Ninguém sabia quem era, e nenhum dos portões mostrava sinais de arrombamento. O primeiro a falar dela foi um vigia noturno que jurou tê-la visto parada diante do túmulo 237 por quase meia hora, imóvel, como se rezasse em silêncio. Quando tentou se aproximar, sentiu o corpo congelar. Não de medo, mas de algo mais profundo, uma sensação de que o ar à sua volta havia desaparecido. A mulher então se virou devagar e olhou na direção dele. Mesmo sem enxergar o rosto, o homem teve certeza de que aqueles olhos o atravessaram. Depois disso, apagou. Foi encontrado ao amanhecer, desmaiado, com as mãos sujas de terra e os joelhos arranhados, como se tivesse tentado cavar. Desde então, outros relataram encontros semelhantes. Alguns diziam que ela deixava sempre uma rosa murcha sobre o túmulo, mas quando o sol nascia, não havia flor alguma. Outros juravam que o perfume dela, uma mistura de incenso e ferrugem, permanecia no ar por horas. Antônio a viu apenas uma vez e jamais falou do ocorrido. Quando perguntado, respondeu com voz rouca. Não era viva, mas também não parecia morta. A figura passou a ser chamada de a viúva do 237. Muitos acreditavam que era o espírito de uma mulher que, em vida, fora amante do homem enterrado ali. Outros diziam que era o próprio castigo dele, condenado a vagar disfarçado, buscando as preces que lhe foram negadas. O mais curioso é que a aparição sempre acontecia quando as velas azuis se apagavam sozinhas, como se o fogo cedesse lugar à sombra. Com o tempo, a lenda da mulher de preto se fundiu à do túmulo. Passaram a ser um só mistério, uma presença dupla, o que dorme sob a terra e o que vela por ele nas noites de frio. E embora ninguém mais se atrevesse a ir até lá, todos sabiam que em algum ponto entre a meia-noite e as 3, aquela figura ainda caminhava, rezando por algo que talvez nem Deus quisesse ouvir. Com o passar dos anos, o cemitério parecia se expandir de forma estranha. O terreno, cercado por muros de pedra desde o século XIX, deveria ter um limite fixo. No entanto, quem o visitava com frequência notava algo inquietante. O espaço entre os túmulos aumentava, novas covas surgiam sem que houvesse registro de enterros, e o caminho de pedras que levava até a parte dos fundos parecia ficar cada vez mais longo. O primeiro a mencionar o fenômeno foi um topógrafo contratado pela prefeitura para mapear o local. Ele garantiu que as medidas não batiam. Segundo os documentos da paróquia, o cemitério possuía 4.000 metros quadrados, mas de acordo com suas medições, o terreno agora ultrapassava 4.600. É como se a terra tivesse engolido o muro, comentou. O prefeito achou graça, dizendo que devia ser erro de instrumento. Mas naquela mesma semana, parte do muro dos fundos ruiu, e atrás dele apareceu uma faixa de terra revolvida com pequenas cruzes de madeira sem nomes. O coveiro Antônio sabia o que aquilo significava.
O 237 estava se expandindo. A maldição, ou o que quer que vivesse ali, parecia consumir o solo aos poucos, absorvendo o espaço ao redor. Ele começou a notar que os túmulos próximos ficavam mais úmidos e que o cheiro de terra fresca nunca desaparecia, mesmo sem novos enterros. Moradores afirmavam que, à noite, o som de paz ecoava dentro do cemitério, embora ninguém trabalhasse depois do pôr do sol. Às vezes, o barulho vinha acompanhado de um lamento longo, um som que parecia de cansaço, não de dor. Antônio evitava ouvir, mas em certas madrugadas, jurava sentir o chão tremer levemente, como se a terra respirasse. As árvores também começaram a mudar. As que cercavam o 237 cresceram mais do que as demais, tortas e densas, criando um pequeno bosque em torno do túmulo. O sol já não alcançava aquela parte do terreno e a vegetação parecia viva de um jeito antinatural. Até os pássaros evitavam sobrevoar aquela área. Logo, o cemitério inteiro passou a ser visto como um organismo em expansão. Um corpo que crescia alimentado pelo medo e pelas preces que o silêncio obrigava os vivos a repetir. E, quando o padre Maurílio partiu, deixando a paróquia sem bênção, ninguém mais duvidou. Aquele pedaço de chão não pertencia aos homens, mas a algo que, desde o primeiro enterro, nunca deixou de escavar. Quando o cemitério começou a crescer de forma inexplicável, Antônio decidiu procurar respostas nos arquivos da paróquia. O prédio antigo guardava livros de registro desde 1850, cada volume catalogando nomes, datas e causas de morte. Ele passou semanas folheando as páginas amareladas, respirando o pó que parecia mais velho do que a própria cidade. Foi então que encontrou algo que o fez parar. Entre os registros de 1892 e 1894, havia um intervalo, um espaço em branco. No meio do silêncio das folhas, um número surgiu rabiscado à mão. 237, seguido de uma nota quase ilegível. Enterro sem bênção. Corpo não identificado. Por ordem do bispado, não reabrir. O carimbo da igreja estava apagado e a caligrafia trêmula. Nenhum nome, nenhuma data precisa, apenas a advertência. O padre que administrava o local na época, segundo as anotações, havia falecido um mês depois de escrever aquilo, vítima de um derrame súbito. Antônio levou o livro para casa, mas se arrependeu. Durante a noite, o som de páginas virando o despertou. O livro estava sobre a mesa, aberto sozinho, e uma vela que ele não lembrava de acender queimava ao lado. As palavras pareciam mais escuras do que antes, e o número 237 agora surgia repetido em várias margens, como se alguém o tivesse escrito inúmeras vezes. Na manhã seguinte, ele devolveu o registro à igreja e jurou nunca mais tocar nele. Mas a história se espalhou. Pesquisadores de fora vieram curiosos com a lenda, pedindo acesso ao documento. Nenhum deles ficou muito tempo. Um deles, um historiador de São Paulo, disse ter sentido uma vertigem tão intensa ao folhear o livro que desmaiou sobre o altar. Outro jurou ouvir um sussurro vindo de dentro das páginas, como se o papel respirasse. Desde então, o livro passou a ser guardado em um cofre de ferro trancado no porão da paróquia. O novo padre proíbe qualquer consulta. Quando questionado, responde apenas: certas histórias não precisam ser relidas. Mas Antônio sabia que o perigo não estava no papel, estava em quem o leu, porque a partir daquela noite, todas as vezes que ele passava pelo túmulo 237, ouvia algo diferente. Um som que não era mais oração nem gemido. Era uma voz rouca e lenta, dizendo seu nome, como se o livro e o morto fossem agora a mesma coisa. Tudo começou com uma tempestade. Choveu por 3 dias sem parar, e a parte mais baixa do cemitério ficou encharcada. O solo afundou em vários pontos, abrindo pequenas crateras e desenterrando caixões antigos. O túmulo 237 foi o mais atingido. A água desceu em torrentes e removeu parte da terra que o cobria, expondo parte da tampa de madeira escura. Quando o sol voltou a aparecer, a prefeitura enviou uma equipe para avaliar os danos. Antônio tentou impedir, dizendo que aquele túmulo não devia ser tocado. Mas os operários riram, acreditando que o medo do velho coveiro era apenas superstição.
Com pás e enxadas, começaram a limpar o barro e retirar os galhos. Um deles, chamado Cláudio, cutucou a tampa com a pá e disse em tom de brincadeira: "Se tiver alguém acordado aí dentro, já deve estar cansado de esperar." Foi nesse instante que um som seco, semelhante a um estalo, ecoou debaixo da terra. Todos pararam. O barulho se repetiu mais forte, como se algo golpeasse o interior do caixão. Cláudio deixou a pá cair e recuou pálido. O engenheiro responsável tentou racionalizar, dizendo que era apenas o som da madeira cedendo pela umidade, mas sua voz tremia. Mesmo assim, insistiram em abrir. Retiraram os pregos enferrujados, levantaram a tampa com dificuldade, e o ar frio que saiu de dentro fez todos recuarem. Não era o cheiro comum da morte. Era um odor metálico, úmido, que lembrava ferro queimado. Dentro do caixão, havia um corpo em perfeito estado de conservação. As mãos cruzadas sobre o peito, o rosário enferrujado entre os dedos. Nenhum sinal de decomposição, nenhuma marca de tempo. Antônio se ajoelhou, o rosto coberto de suor. Sussurrou que aquilo não era corpo, era castigo, mas o pior ainda viria. Um dos homens, curioso, tocou o ombro do cadáver. A pele cedeu como se ainda houvesse carne viva por baixo, e um som semelhante a um suspiro escapou da boca entreaberta. Gritos ecoaram pelo cemitério, ferramentas caíram, e todos correram em desespero. Naquela noite, o portão principal foi trancado com correntes. Antônio passou horas diante do túmulo, rezando. No dia seguinte, a prefeitura mandou selar novamente a sepultura. Mas algo havia mudado. A terra, antes fria, agora parecia pulsar, e quem passava por perto jurava sentir vibrações sob os pés, como se algo lá dentro tivesse despertado. O corpo encontrado dentro do túmulo 237 desafiava qualquer explicação. Quando os agentes funerários voltaram para examiná-lo, acompanhados de um médico legista da cidade vizinha, a surpresa foi ainda maior. O homem aparentava ter pouco mais de 40 anos, a pele firme e pálida, os traços intactos. As unhas estavam limpas, os cabelos curtos e sem sinais de deterioração. Era como se tivesse sido enterrado na véspera. O legista, acostumado a lidar com corpos em decomposição, ficou em silêncio durante a maior parte da análise. Depois de alguns minutos, murmurou: "Isto não é natural." Tentou recolher uma amostra da pele com o bisturi, mas a lâmina quebrou. O metal, que deveria cortar com facilidade, partiu como vidro. Antônio observava tudo à distância, segurando o chapéu contra o peito e murmurando suas orações. Os registros indicavam que o sepultamento datava de 1893. Se isso fosse verdade, aquele corpo deveria ter se transformado em pó há quase um século. No entanto, ali estava ele, imóvel, sem sinal de putrefação. O mais perturbador, porém, era a posição das mãos. Elas não estavam entrelaçadas como nos outros mortos. Os dedos pareciam tensos, marcando as palmas, como se tivessem lutado contra algo antes de se aquietar. Os técnicos decidiram fotografar o cadáver, mas as imagens saíram distorcidas. As luzes das lanternas piscavam e o obturador das câmeras travava. Quando finalmente conseguiram capturar uma foto, a revelação mostrou algo impossível. Os olhos do corpo estavam abertos. Na realidade, ninguém havia notado aquilo durante a exumação. Pareciam apenas fissuras na pele, mas na fotografia eram olhos claros, vidrados, voltados diretamente para a lente. Assustados, cobriram o corpo novamente e selaram o caixão. O médico legista recusou-se a emitir o laudo e deixou a cidade na manhã seguinte dizendo que certas coisas não pertencem ao papel. A prefeitura ordenou que o túmulo fosse cimentado e o número 237, regravado em ferro, foi fixado na cruz. Mas desde aquele dia, o chão ao redor nunca mais permaneceu firme. Quando o vento soprava do leste, o cemitério inteiro parecia sussurrar. E nas madrugadas frias, Antônio jurava ouvir algo vindo de baixo, um som leve, rítmico, como respiração. O corpo não se decompunha, porque talvez nunca tivesse morrido de verdade. Entre os poucos objetos retirados do túmulo, havia um rosário antigo,
de contas de ferro, pesadas e irregulares. Antônio o guardou dentro de um pano branco, acreditando que era o único item que poderia ser consagrado antes que o túmulo fosse selado. Mas desde o primeiro instante, o objeto parecia carregar algo de errado. O ferro estava frio demais, mesmo sob o sol do meio-dia, e exalava um odor leve de ferrugem misturada a algo mais, um cheiro metálico que lembrava sangue. Antônio levou o rosário até a igreja e o colocou sobre o altar, esperando que o novo padre, Dom Arlindo, o abençoasse. Assim que o homem de batina tocou as contas, recuou como se tivesse levado um choque. As marcas ficaram visíveis nas pontas dos dedos, pequenas bolhas vermelhas, semelhantes a queimaduras. "Isso não é ferro comum", disse o padre, limpando as mãos com um pano úmido. "Isso aqui foi feito para prender, não para rezar." Naquela noite, o rosário começou a mudar. As contas que antes estavam fixas começaram a girar sozinhas, como se algo as movesse de dentro. O som metálico das correntes ecoava pela capela vazia, e a cruz na extremidade do fio caiu no chão, rachando o piso de pedra. Antônio, assustado, tentou recolher o objeto, mas o padre o impediu. "Deixe onde está", ordenou. "Se ele quiser sair, que saia sozinho." No dia seguinte, o rosário havia desaparecido. A cruz quebrada, no entanto, permanecia no mesmo lugar, agora com uma marca escura ao redor, uma mancha que nem água, nem sal, nem bênção conseguiam remover. Os fiéis passaram a evitá-la. Diziam que quando o sol batia sobre a mancha, ela refletia uma sombra de alguém ajoelhado, com as mãos unidas, como se rezasse sem parar. Antônio entendeu o sinal. O rosário não era lembrança, era corrente, um símbolo do que o túmulo guardava e do que, talvez, tentava conter. Desde então ele fez um voto silencioso. Nunca mais tocaria nada que saísse debaixo da terra, porque se aquele rosário era uma prisão, alguém, ou algo, ainda estava tentando quebrar suas correntes. Poucos dias depois do desaparecimento do rosário, o cemitério voltou a ser visitado pela mulher de preto. Desta vez, porém, não era apenas uma silhueta distante entre as lápides. Os vizinhos afirmavam que ela permanecia por horas diante do túmulo 237, imóvel, como se velasse um corpo recém-enterrado. O vento que atravessava o Campo Santo parecia desviar dela, e os galhos das árvores se curvavam levemente na sua direção, como se prestassem reverência. Antônio a viu novamente, certa madrugada. Estava trancado na pequena guarita quando ouviu o som de passos lentos, ritmados, vindos do interior do cemitério. Acreditando ser algum intruso, pegou a lanterna e saiu, chamando no escuro. A luz cortou o nevoeiro e encontrou a figura parada diante do 237. O véu preto cobria todo o rosto e a saia longa tocava o chão úmido. Quando ele gritou para que saísse dali, a mulher virou-se devagar. Nenhum rosto, apenas sombra. Ele sentiu o corpo gelar. As pernas não respondiam e o ar parecia preso na garganta. A lanterna falhou e por um instante tudo ficou completamente escuro. Quando a luz voltou, a mulher não estava mais lá. Em seu lugar, sobre a lápide, havia uma única rosa vermelha, fresca, como se tivesse sido colhida há poucos minutos. Antônio recuou, deixou a lanterna cair e correu até a capela. Passou o resto da noite rezando. No dia seguinte, ao retornar ao local, encontrou o túmulo coberto por dezenas de pétalas secas, espalhadas como se o vento as tivesse depositado ali. A cruz de ferro estava mais inclinada do que antes, quase tocando o chão, e a terra ao redor parecia revolvida. O coveiro não teve dúvidas. A mulher não era um fantasma comum, era uma mensageira. E sua presença não significava luto, mas convocação. Nos meses seguintes, as aparições se tornaram mais frequentes. Moradores relataram vê-la caminhando fora dos muros do cemitério, nas ruas próximas, sempre nas madrugadas de lua minguante. Alguns afirmavam que ela parava diante das casas e olhava pelas janelas antes de desaparecer. Outros diziam que o som de seus passos podia ser ouvido mesmo quando não havia ninguém à vista. O coveiro entendeu o que aquilo significava.
O túmulo 237 já não estava confinado ao cemitério. Sua influência atravessara as paredes de pedra e agora se espalhava pela cidade, levada por aquela mulher sem rosto que parecia carregar, em silêncio, a vontade do que dormia sob a terra. Pouco tempo após o retorno da mulher de preto, a cidade começou a mudar. Tudo começou de forma sutil. O cheiro de enxofre no ar, a água dos poços ficando turva, o canto dos pássaros desaparecendo. Mas em poucas semanas, os sinais se tornaram impossíveis de ignorar. Os animais do campo começaram a morrer misteriosamente. As plantações secaram. E um nevoeiro espesso cobriu as colinas próximas ao cemitério, permanecendo mesmo sob o sol do meio-dia. Os moradores culparam o tempo, depois a política, depois o acaso. Só Antônio sabia o que realmente acontecia. Ele percebia que cada novo desastre coincidira com as noites em que a mulher de preto aparecia diante do túmulo 237. Era como se cada passo dela espalhasse algo invisível, um contágio espiritual que a terra absorvia. O coveiro tentava alertar o novo padre, mas o homem se recusava a acreditar. Não existe maldição em solo consagrado, dizia, até o dia em que o próprio jardim da igreja amanheceu, coberto de pássaros mortos. Aquela mesma noite, as velas do cemitério se reacenderam, formando um círculo azul em torno do túmulo 237. Antônio observava de longe, escondido atrás da capela, e jurava ver as chamas se moverem, como se dançassem em resposta a uma música inaudível. O vento parou de soprar, e o silêncio pesou tanto que ele ouviu o próprio coração bater. Foi então que sentiu. O chão tremeu leve, como se respirasse. No dia seguinte, a terra próxima ao muro dos fundos estava rachada. Um cheiro forte de ferro e carne queimada exalava dali. O padre, convencido de que algo terrível havia escapado, ordenou que o local fosse cercado e coberto com cal. Mas a cal desaparecia durante a noite, engolida pelo solo. As árvores ao redor escureceram, e as folhas caíam antes de amadurecer. A população começou a deixar o vilarejo. Famílias inteiras foram embora e o cemitério passou a ser evitado até durante o dia. Apenas Antônio permanecia, preso a um dever que ele próprio já não entendia. Sabia que o mal vinha de dentro, e que o 237 havia se tornado um coração pulsante, espalhando algo que o mundo dos vivos não poderia conter. As pragas eram só o começo. Aquilo não era castigo, era preparação. O túmulo estava se fortalecendo, e no fundo, o coveiro pressentia que, em breve, algo sairia de lá não para destruir, mas para buscar o que lhe faltava: companhia. Durante anos, Antônio manteve sua rotina com a disciplina de um homem que acreditava no propósito divino do próprio medo. Rezava 3 vezes ao dia, acendia velas na capela e jamais deixava de fazer o sinal da cruz ao passar diante do túmulo 237. Mas depois das pragas, algo começou a mudar dentro dele. Suas orações perderam peso. As palavras saíam da boca, mas não alcançavam mais o peito. Era como se cada reza fosse engolida pelo mesmo vazio que habitava aquele cemitério. O coveiro começou a sonhar com o túmulo. Sempre o mesmo sonho. Caminhava pelo campo santo coberto de névoa e via o 237 ao longe, aberto, com degraus descendo para um espaço sem fim. De lá vinha uma voz grave, quase familiar, chamando seu nome. Ele tentava fugir, mas o chão o puxava e o ar se tornava espesso, como se estivesse submerso. Quando acordava, o corpo estava coberto de terra e o quarto impregnado do mesmo cheiro metálico que sentira no dia da exumação. Antônio passou a evitar a igreja. Dizia que o sino soava diferente, que o som vibrava de um jeito que fazia os ossos doerem. O padre notou seu afastamento e tentou trazê-lo de volta. A fé não deve se curvar ao medo, aconselhou. O velho apenas respondeu: e quando o medo vem da própria fé? As madrugadas tornaram-se torturas. Ele ouvia o sino tocar sozinho às 3 da manhã e logo depois passos leves na terra do cemitério. Uma vez,
acordou com a porta da casa entreaberta e pegadas de barro entrando até o quarto. Seguindo o rastro, encontrou sobre a mesa uma única pétala vermelha, idêntica às que a mulher de preto deixava sobre o túmulo. Certo dia, ao tentar rezar diante da cruz de ferro, Antônio esqueceu as palavras. O Pai Nosso, que recitava há décadas, desapareceu de sua memória. A boca se movia, mas a voz não saía, e naquele instante compreendeu que o medo já não estava fora dele. Estava dentro, corroendo sua crença, apagando lentamente a luz da devoção que o mantinha de pé. No fundo, o coveiro sabia. A fé que o havia protegido por tantos anos agora se tornara rachada. E pelas fissuras dessa fé, algo começava a entrar. Naquela noite, o sino da capela tocou sozinho pela primeira vez em meses. O som era lento, profundo, arrastado, como se alguém puxasse a corda com o peso de uma mão que não era humana. Antônio acordou imediatamente, o coração acelerado. A casa estava mergulhada na penumbra e a janela tremia sob o vento. Olhou para o relógio. 3h15 da manhã, a mesma hora em que os passos costumavam aparecer do lado de fora. Vestiu o casaco e saiu. O ar tinha cheiro de ferrugem e chuva antiga. Cada passo que dava em direção ao cemitério parecia ecoar 2 vezes, o som do sapato e outro idêntico, mas vindo de trás. Quando atravessou o portão, viu as velas azuis acesas novamente, formando um caminho perfeito até o túmulo 237. Nenhuma delas oscilava, mesmo sob o vento. O sino ainda soava, e a cada badalada o chão parecia vibrar. Antônio tentou rezar, mas as palavras não vinham. O silêncio dentro da cabeça era mais forte que qualquer oração. Ao se aproximar do túmulo, notou que o tampo de cimento havia se deslocado alguns centímetros. De lá escapava um vapor fino, branco, que se dissolvia no ar. Foi então que ouviu uma voz rouca, profunda, chamando seu nome. Não era grito, nem sussurro. Era um chamado tranquilo, quase compassivo, vindo de dentro da terra. Antônio! O som o envolvia por todos os lados, como se a voz estivesse dentro dele. O coveiro caiu de joelhos, as mãos cobrindo os ouvidos, mas o nome continuava sendo repetido, mais e mais, até que o silêncio do cemitério se quebrou por completo. A mulher de preto surgiu na borda da trilha de velas imóvel, com o rosto coberto pelo véu. Ajoelhou-se diante do túmulo e estendeu uma das mãos na direção de Antônio, num gesto que parecia um convite, ou uma ordem. Ele tentou se levantar, mas o corpo pesava. O ar ao redor se tornou espesso, e a luz das velas começou a mudar de cor, passando do azul para um vermelho fraco, pulsante, como sangue respirando. Antônio ergueu os olhos e viu a tampa do túmulo se mover lentamente, empurrada por dentro. O som do concreto raspando no cimento era igual ao gemido de um portão enferrujado. A mulher de preto levantou a cabeça, e sob o véu, por um breve instante, o coveiro viu algo impossível. O próprio rosto, pálido e cansado, olhando de volta para ele. A voz o chamou uma última vez. Depois disso, o sino parou. O vento cessou, e o cemitério ficou completamente em silêncio. O tipo de silêncio que vem depois de uma resposta. Na manhã seguinte, a cidade acordou com a notícia de que o coveiro havia desaparecido. A porta de sua casa estava aberta, as luzes acesas e o terço jogado sobre a mesa, com a cruz quebrada em 2 partes. O padre Dom Arlindo foi o primeiro a entrar. Encontrou marcas de terra nas botas do velho, indo e voltando da direção do cemitério. Mas o corpo de Antônio não estava lá. Por precaução, a polícia foi chamada. Vasculharam o local, revistaram o interior do cemitério e encontraram o que o padre se recusou a ver. A tampa do túmulo 237 estava novamente deslocada. A terra ao redor parecia revolvida, como se alguém tivesse cavado ou saído. No chão, ao lado da lápide, havia uma folha de papel envelhecida, dobrada com cuidado. Era uma carta. A letra era trêmula, mas inconfundível, de Antônio. Na carta, o coveiro contava o que jamais havia revelado. Quando era jovem, ajudara no enterro de um homem condenado pela própria igreja,
acusado de profanar símbolos sagrados e assassinar um padre em ritual satânico. O homem fora sepultado vivo, selado com correntes e um rosário de ferro, para que sua alma nunca escapasse. Eu vi quando ele se mexia dentro do caixão, dizia o bilhete, mas o padre mandou continuar. Disse que o castigo era justo. Desde aquele dia, eu rezo por ele porque se parar, ele se levanta. A carta terminava com uma confissão. As rezas não adiantam mais. O ferro se rompeu. Ele me chamou. E eu vou porque é o preço do silêncio. O padre leu as palavras em voz baixa, enquanto o som do vento atravessava o cemitério. Nenhum pássaro cantava. No final da carta, havia uma mancha escura, talvez sangue, talvez tinta, e uma linha final escrita impressa. Se as velas acenderem de novo, rezem. Não por mim, por vocês. Naquela noite, quando o padre voltou para selar o túmulo, viu algo que jamais contaria a ninguém. O chão, ainda úmido, mostrava 2 pares de pegadas, um maior, outro menor, ambos desaparecendo na direção das colinas, onde a neblina já esperava. Antônio não foi encontrado, e mesmo sem corpo, o padre mandou erguer uma cruz ao lado do 237. Desde então, quem passa por ali nota que o túmulo ganhou uma nova inscrição, gravada em ferro recente, mas já coberta pela ferrugem. Aqui reza quem nunca deixou de ouvir. Após o desaparecimento de Antônio, o padre Dom Arlindo passou a investigar os arquivos antigos da diocese. Precisava entender o que havia sido enterrado sob aquele número. Nos livros mais antigos, encontrou menções vagas a um julgamento eclesiástico ocorrido em 1893. O réu, Baltazar Nunes, ex-sacristão e estudioso de textos proibidos, acusado de assassinato ritual e profanação. O crime, segundo o documento, fora cometido dentro da própria igreja e o corpo do padre morto jamais foi encontrado. As anotações eram curtas, mas revelavam algo ainda mais perturbador. Baltazar não havia sido executado pela justiça civil, e sim pela própria igreja. Um texto marginal escrito à mão dizia: enterrado sem extrema unção, pois não aceitou o perdão. Mais abaixo, em tinta desbotada, a oração não o cala. Trancá-lo é a única forma de silêncio. Dom Arlindo, tomado pela curiosidade e pelo medo, seguiu as pistas até um documento confidencial assinado por um bispo de época. O texto relatava o uso de um ritual de contenção espiritual, no qual a vítima era sepultada viva dentro de solo sagrado, presa por correntes consagradas e por um rosário de ferro, o mesmo que Antônio encontrou. A prática, proibida até mesmo entre os inquisidores, tinha um propósito: impedir que o condenado se tornasse o que chamavam de eco divino, um espírito preso entre a fé e o castigo eterno. O padre compreendeu, horrorizado, que o 237 não era uma sepultura comum. Era uma prisão, um selo feito por homens que acreditavam servir a Deus, mas que talvez tenham aprisionado algo além da compreensão humana. A mulher de preto, então, passou a ter outro significado. Talvez fosse a penitência viva daquele que assistira ao enterro, ou a encarnação do pecado que nunca descansou. Ao anoitecer, Dom Arlindo voltou ao cemitério. O vento parecia esperar por ele. Parou diante do túmulo e deixou o registro nas mãos trêmulas. O número 237 parecia brilhar levemente sob a luz das velas. E pela primeira vez, o padre entendeu o gesto de Antônio. Rezou, não como padre, mas como homem, e sentiu o ar mover-se de um jeito que o fez fechar os olhos. Quando terminou a oração, o papel em suas mãos estava em cinzas. E o sussurro que ouviu ao se afastar não era de ameaça, mas de agradecimento. Um sussurro que dizia apenas: agora há 2 que rezam por mim. 2 semanas depois da confissão de Antônio e da descoberta do padre, o cemitério voltou a ser palco de algo inexplicável. Naquela noite, a tempestade que se formou sobre a cidade parecia vir de dentro da terra, não do céu. Raios caíam sem trovões e o vento assobiava como vozes entrecortadas. O sino da capela começou a tocar sozinho às 2h57 da manhã, 3 minutos antes da hora em que, segundo os registros, o coveiro costumava iniciar suas rondas.
Dom Arlindo, já acostumado a sinais do além, sentiu que aquela noite seria diferente. Caminhou até o portão com a lanterna nas mãos, mas hesitou. A cada passo, o ar ficava mais pesado, como se atravessasse uma cortina invisível. Quando enfim chegou à parte mais baixa do terreno, percebeu que as velas azuis estavam novamente acesas, centenas delas, formando uma espiral luminosa que terminava no túmulo 237. No centro, ajoelhado, estava Antônio. O padre o chamou, mas o velho não respondeu. As mãos estavam unidas em oração e os lábios se moviam, mas sem som algum. A chuva caía sobre ele e, ainda assim, as chamas não se apagavam. Ajoelhado diante da cruz de ferro, Antônio parecia tranquilo, resignado, como alguém que finalmente compreendia o propósito de toda uma vida. Dom Arlindo se aproximou com cautela e percebeu que o coveiro sussurrava apenas uma frase repetida: "Agora rezo com ele." O padre tentou alcançá-lo, mas o chão começou a tremer. O 237 se abriu lentamente, a terra se movendo como água, e uma luz vermelha, profunda, emanou do interior da cova. Antônio virou o rosto pela primeira vez, e seu olhar sereno encontrou o do padre. "Diga a eles que o perdão não basta", murmurou, antes que o solo o engolisse por completo. A tampa de cimento se fechou sozinha, e as velas se apagaram todas ao mesmo tempo. O sino parou de tocar. O silêncio que veio depois era absoluto, tão denso que o padre teve de se ajoelhar para não cair. Na manhã seguinte, o túmulo 237 parecia intacto, exceto por um detalhe. Sobre a lápide, havia agora duas cruzes de ferro entrelaçadas, recém-fixadas, brilhando sob o sol fraco. Nenhum ferreiro da cidade admitiu tê-las feito, e ninguém entendeu como foram parar ali. Mas Dom Arlindo sabia. Antônio não desaparecera. Apenas cumprira a promessa que fizera em silêncio por toda a vida. Se um dia as rezas não bastassem, ele mesmo se tornaria parte delas. Nas semanas seguintes à última tempestade, o cemitério permaneceu em um silêncio diferente. O vento, que antes sibilava entre as lápides, agora passava sem som. As árvores ao redor do túmulo 237 estavam secas, sem folhas, como se tivessem absorvido algo que as consumiu por dentro. O padre Dom Arlindo visitava o local todos os dias, mas sempre de manhã, quando a luz ainda dominava o terreno. O túmulo parecia novamente selado. A cruz dupla de ferro, entrelaçada e coberta por ferrugem recente, reluzia sob a névoa, e a terra em volta estava lisa, firme, como se ninguém jamais tivesse cavado ali. O padre, curioso, tentou tocar a cruz. No instante em que seus dedos encostaram no metal, um som ecoou sob o chão. Não um gemido, mas algo mais leve, quase como um suspiro. Retirou a mão de imediato, murmurando uma prece. A partir daquele dia, o cemitério voltou a receber visitantes. As famílias que antes evitavam o lugar começaram a retornar, guiadas por uma falsa sensação de paz. As velas acesas permaneciam estáveis, as flores não murchavam e o ar não cheirava mais a ferro. Parecia que o mal havia sido contido. Mas o padre sabia que aquilo não era cura, e sim pausa. Certa madrugada, um dos novos vigias ouviu o sino tocar uma única vez, seco e isolado. Ao sair da guarita, viu um vulto debruçado sobre o 237, uma silhueta agachada, imóvel, como se limpasse a lápide. Quando iluminou com a lanterna, não havia ninguém. No entanto, sobre a cruz viu algo que o fez largar a luz e correr. Marcas de dedos, frescas, como se alguém tivesse passado ali há poucos segundos. Nos dias seguintes, outros relatos surgiram. Pessoas diziam ouvir passos arrastados entre as covas e preces ditas em voz baixa, vindas de um ponto próximo ao 237. O padre não se assustava mais. Apenas rezava em silêncio, convencido de que o coveiro cumpria sua promessa, a de nunca deixar o morto rezar sozinho. O túmulo estava fechado, sim, mas o cemitério inteiro agora respirava no mesmo ritmo. Cada badalar do sino, cada vela que tremia, cada pétala que caía das flores sobre a cruz, tudo parecia obedecer a uma presença dupla. Aquele lugar
nunca mais voltaria a ser um campo de repouso. Era um santuário de vigília, onde o coveiro e o condenado juntos mantinham o equilíbrio entre o que dorme e o que desperta. O tempo passou, e a história do coveiro Antônio virou lembrança, contada em voz baixa pelos poucos moradores que ainda viviam perto do cemitério. Quando a prefeitura anunciou a contratação de um novo funcionário para cuidar do local, muitos acharam que o cargo nunca seria preenchido. Ninguém queria herdar o trabalho de um homem que havia desaparecido diante do túmulo 237. Mas um jovem chamado Miguel, vindo de outra cidade, aceitou. Disse que não acreditava em lendas e que precisava do emprego. Nos primeiros dias, Miguel se surpreendeu com o silêncio do cemitério. Era um lugar bonito à luz do dia, com árvores altas e sombra fresca. Mas à noite, a atmosfera mudava. As velas pareciam brilhar com mais intensidade, e o vento passava sussurrando entre as cruzes, como se recitasse nomes esquecidos. O novo coveiro dizia a si mesmo que era apenas o som das folhas, até o dia em que encontrou a pequena cruz dupla de ferro. Ela estava sobre o túmulo 237, parcialmente coberta de terra. Miguel tentou limpá-la, mas o ferro queimava suas mãos, mesmo sob o frio. Recuou confuso e percebeu algo ainda mais estranho. Havia marcas de passos recentes ao redor da sepultura, pegadas fundas, grandes demais para serem humanas. Naquela noite, ao voltar para casa, sonhou com o antigo coveiro. Antônio estava sentado na beira de uma cova aberta, segurando a pá como se esperasse alguém. O rosto era o mesmo das fotos antigas da prefeitura, mas os olhos estavam escuros, sem cor. No sonho, ele falou apenas uma frase: "Reze antes de passar." Miguel acordou suando, o coração acelerado. Tentou rir do próprio medo, mas ao olhar pela janela, viu algo que o fez congelar. Do lado de fora, na estrada de terra que levava ao cemitério, havia pegadas idênticas às que vira durante o dia, indo em direção à sua casa. No dia seguinte, tentou pedir demissão, mas o encarregado recusou, dizendo que ninguém mais aceitava o posto. Foi obrigado a voltar. E quando atravessou o portão naquela tarde, percebeu que o número 237, gravado na cruz, parecia ter sido refeito durante a noite. As marcas eram novas, o ferro ainda quente. Miguel não sabia, mas o cemitério não aceitava substitutos. Lá dentro, cada geração tinha seu guardião. E o 237 já havia escolhido o próximo. Na terceira semana de trabalho, Miguel começou a perceber um padrão inquietante. Todas as noites, pouco depois das 3 da manhã, acordava em sobressalto, com os ouvidos cheios de um som abafado. Uma melodia lenta formada por palavras que ele não compreendia, mas que o corpo parecia reconhecer. Às vezes, despertava murmurando trechos daquilo em voz baixa, sem lembrar depois. O mais assustador era que, ao amanhecer, encontrava o terço que deixava sobre a mesa enrolado em volta do pulso, como se tivesse rezado dormindo. Certa noite, decidido a pôr fim ao tormento, levou consigo um gravador e dormiu com ele ligado. Na manhã seguinte, ao ouvir a fita, o sangue gelou. A gravação começava com silêncio absoluto, mas após alguns minutos, sua própria voz surgia, recitando uma oração desconhecida. O tom era grave, compassado, e ao fundo havia outro som, o toque do sino da capela, distante, embora Miguel tivesse certeza de que ninguém o tocara. Levou a fita ao padre Dom Arlindo, que ouviu em silêncio, empalidecendo a cada verso. Quando terminou, fez o sinal da cruz e perguntou: "Quem te ensinou isso?" Miguel respondeu que não sabia, que apenas sonhava. O padre, com a voz rouca, disse: "Essa reza não pertence a nós. Foi escrita para conter o que o 237 guarda, e quem a recita acaba preso a ela." O novo coveiro saiu da igreja abalado. Decidiu não voltar ao trabalho naquela noite, mas o destino parecia ter outros planos. Às 3 em ponto, o sino tocou sozinho. A janela de sua casa se abriu, e o vento trouxe o cheiro de terra molhada e ferrugem. No espelho da sala, viu seu próprio reflexo ajoelhado, com os lábios se movendo, mas o corpo real permanecia imóvel. A voz que vinha do espelho repetia a oração da fita, cada palavra mais forte que a anterior. Na manhã seguinte,
Miguel não apareceu para o trabalho. Quando o encarregado foi procurá-lo, encontrou a casa vazia. Sobre a mesa, o gravador ainda estava ligado, girando em fita infinita. Ao reproduzir, ouviu novamente a reza, mas agora duas vozes a entoavam em uníssono, a de Miguel e a de um homem mais velho, rouca e arrastada, que o padre reconheceu de imediato. Era a voz de Antônio. Depois do desaparecimento de Miguel, o cemitério voltou a ser evitado até durante o dia. O portão de ferro foi trancado e a prefeitura decretou o local em restauração, embora ninguém tenha sido visto trabalhando ali. Mesmo assim, os moradores próximos garantiam que, à noite, luzes surgiam entre as covas, movendo-se como se alguém caminhasse com uma lamparina nas mãos. Outras vezes, diziam ouvir o som de pás batendo na terra, intervaladas por rezas em voz baixa. O padre Dom Arlindo tentou ignorar os relatos até o dia em que recebeu um envelope anônimo na sacristia. Dentro, havia uma fotografia em preto e branco, aparentemente tirada de longe. Nela via-se o cemitério iluminado pela lua, e bem no centro, o túmulo 237, aberto. Diante dele, ajoelhadas, duas figuras, uma mais velha, outra jovem, as duas de chapéu e roupas de coveiro. O padre deixou a foto cair e soube, sem precisar ver os rostos, quem eram. Naquela mesma semana, a cidade foi tomada por um silêncio estranho. O sino da igreja parou de tocar, e nem o vento parecia querer passar pelas ruas. Quando finalmente teve coragem de visitar o cemitério, Dom Arlindo encontrou o portão destrancado. As velas estavam acesas em fileiras, formando um corredor de luz até o fundo. Caminhou devagar, o terço nas mãos, repetindo orações que pareciam se perder no ar. Ao chegar ao 237, percebeu que o túmulo estava fechado novamente. Sobre ele havia 3 cruzes de ferro, uma antiga, uma dupla e uma menor, recém-fixada. A terra estava fria, mas intacta. O padre se ajoelhou e sentiu algo vibrar sob o chão, um pulso lento, constante, como batimentos. Ficou ali por longos minutos, até que ouviu o som familiar de uma pá sendo cravada na terra atrás dele. Virou-se de súbito, mas não havia ninguém. Apenas o eco metálico que se repetia, mais distante, mais fundo. Desde então, o cemitério nunca mais dormiu. As luzes continuam a se mover nas madrugadas. O som das pás persiste. E há quem diga que, de vez em quando, vê 2 silhuetas trabalhando entre os túmulos, em silêncio. O padre já não fala sobre isso. Só afirma que, se existe descanso, ele não mora ali, porque aquele campo santo agora tem 2 guardiões, e nenhum deles é completamente vivo. Com o passar dos meses, a cidade se acostumou à presença invisível do cemitério. O medo deu lugar a um tipo de respeito silencioso. Ninguém mais se aproximava à noite, mas também ninguém falava mal do lugar. Era como se todos tivessem aceitado que certas forças não se enfrentam, apenas se toleram. O portão permanecia trancado e, ainda assim, velas acesas surgiam entre as covas, sempre na mesma formação, sempre na mesma hora. Padre Dom Arlindo envelheceu depressa depois da última visita. Passava as tardes sentado na sacristia, olhando para o nada com o terço pendendo das mãos. Quando perguntavam o que havia visto, respondia apenas: não foi o inferno, foi algo pior, a eternidade sem esquecimento. Dizia que o 237 não era uma sepultura, mas um espelho. Que tudo o que os homens escondem da fé acaba refletido ali, de volta para quem ousa olhar. Nas madrugadas mais frias, o sino voltou a tocar sozinho, uma única vez, como se lembrasse aos vivos que ainda havia alguém rezando. E os poucos que moravam próximos afirmavam ouvir, no meio da neblina, o som abafado de passos arrastados e preces sem língua, ditas em voz dupla. Uma grave, outra jovem. As duas em perfeita harmonia. O tempo apagou os rostos, mas não a lenda. Dizem que nas noites de lua nova, o túmulo 237 parece respirar. O ferro da cruz brilha como brasa e o vento sopra orações que ninguém reconhece. E quem tem coragem de escutar até o fim, jura ouvir o eco de uma frase antiga, sussurrada por vozes que não pertencem mais a este mundo. Reze antes de passar. Agora, o cemitério é apenas uma sombra na colina.
O mato cobre as lápides, o muro se desfaz, e a cidade prefere fingir que o terreno nem existe. Mas há coisas que não precisam ser lembradas para continuarem vivas. Às vezes, basta o medo e o silêncio que fica. O túmulo 237 nunca mais foi aberto. O cemitério, agora coberto pelo tempo, tornou-se parte da paisagem, mas sua história resiste em sussurros, como uma ferida que o mundo não consegue cicatrizar. Quem passa pela estrada velha, ao pé da colina, diz ouvir o sino da capela tocar sozinho, sempre às 3 da manhã. Outros juram ver duas sombras caminhando entre as covas, carregando paz e rezando baixo, em uma língua que ninguém reconhece. A cidade mudou, envelheceu, mas o medo permaneceu o mesmo. Os novos moradores tratam o cemitério com respeito, sem ironia ou curiosidade. As crianças são ensinadas a não brincar por perto, e quando perguntam o motivo, os mais velhos respondem apenas: porque até o coveiro reza antes de passar por aquele túmulo. Há quem diga que o 237 nunca abrigou um homem mau, e sim um homem que conheceu o que ninguém deveria conhecer. Que sua maldição não é punição, mas testemunho. Um lembrete de que há verdades tão profundas que nem o sagrado ousa enfrentá-las. Outros acreditam que o que está enterrado lá embaixo não é corpo nem espírito, mas o próprio limite entre o divino e o profano, mantido à força por aqueles que entenderam tarde demais o preço de olhar para o abismo. Finalmente, a lenda permanece porque o silêncio nunca cessou. Nem o tempo, nem as preces, nem a distância apagaram o som invisível de rezas que ainda ecoam sob a terra. Alguns juram que, ao se aproximar do portão em noites de vento, é possível ouvir o murmúrio de duas vozes, uma velha, outra jovem, repetindo o mesmo verso que atravessou gerações: o que dorme não quer ser acordado. E assim, o 237 continua, imóvel e vivo, guardado pela fé dos que restam e pelo medo dos que se foram. Porque certas portas, uma vez abertas, não se fecham. Apenas aprendem a respirar com o tempo. Se essa história te arrepiou, deixe seu like, compartilhe com quem acredita e com quem não acredita, e inscreva-se no canal. Algumas lendas merecem ser ouvidas, mesmo que o preço seja o silêncio que vem depois. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, por favor, se inscreva para mais. Se esse vídeo te assustou ou te lembrou de alguma história, deixe seu comentário e, se possível, deixe seu gostei. Até o próximo vídeo.